Você já ouviu falar em Lee Strobel? Isso mesmo, eu falei Lee Strobel. Lee Strobel, ele é um jornalista investigativo que mora na cidade de Chicago. E a história de Lee Strobel é interessante porque até um certo tempo atrás, Lee Strobel ele comungava de um pensamento cético, né, em relação à matéria de fé, de religião. Ou seja, Lee Strobel era um ateu. E certo dia, a esposa dele e suas duas filhas chegaram em casa e ela disse que tinha algo para dizer para seu esposo, Lee Strobel. Lee Strobel, atento para o que sua esposa ia dizer, ouviu da boca dela que ela e suas duas filhas tinham se convertido e iriam ser batizadas. Elas estavam frequentando uma igreja batista em Chicago e depois de alguns meses, convictas, depois de ouvir a mensagem do Evangelho durante dias e meses, se convenceram de que iria tomar a decisão de se converter e batizar. Interessante é que Lee Strobel ele disse que no momento em que ouviu a esposa dele falar isso, ele disse que preferia ouvir da boca dela que ela tinha traído ele do que ela dizer que cria em um Deus e no Deus da Bíblia. Então Lee Strobel começou a ficar perplexo com aquilo tudo e ele diz que foi percebendo que a esposa dele estava mudando o comportamento dela. Depois de alguns meses, ele já bastante encucado e perplexo pela situação, ele disse que iria mostrar para sua esposa de que ela estava enganada a respeito da fé que ela professara. Só que Lee Strobel ele usou de uma tática honesta, né? Ele não partiu de princípios de achismo, mas ele foi estudar, ele foi se aprofundar em teologia, filosofia, história, arqueologia, enfim. Andou por vários países estudando e tendo contato com filósofos e pessoas dessas áreas específicas que eu acabei de citar. E depois de 2 anos dele se aprofundar bastante, ele volta crendo também nos mesmos princípios que a sua esposa crera a partir daquele momento. Lee Strobel é uma figura interessante porque ele é considerado um dos melhores jornalistas investigativos de Chicago. É tanto que a polícia de Chicago, quando tem algum crime de difícil descobrimento, difícil investigação, contrata ele para fazer parte da investigação. Então, por isso, devemos entender que Lee Strobel é uma pessoa bastante conceituada naquilo que ele faz, de bastante responsabilidade. Então, Lee Strobel ele se ajoelha diante dessa fé também, que a sua esposa tinha se curvado. É interessante que hoje ele tem um livro que é chamado, o título do livro é Em Defesa de Cristo. É um livro bastante interessante, inclusive ele conta essa história, essa experiência neste livro, e eu lhe convido a lê-lo também, esse livro, é bastante interessante. E por que eu trago esse comentário a respeito de Lee Strobel? Porque vivemos em um mundo, e você há de concordar comigo, em um mundo bastante cético em relação à fé, em relação a Deus, em relação a Cristo, ao Evangelho. Vivemos em um mundo que é chamado de pós-modernismo, que na realidade não é um modernismo, é um regresso, né? Não existe progresso nesse mundo, mas sim um retrocesso. Então Lee Strobel é um exemplo de pessoa que não vive segundo os parâmetros do achismo e das ideias sem firme fundamento. Que nós tenhamos também a audácia, né, de especularmos e buscarmos entendimento desse campo transcendente, né? Algo transcendente é aquilo que está fora da nossa compreensão, tangível, mensurável, mas que sabemos que existe algo lá fora, existe algo por trás de tudo aquilo que é material aqui, e que esse algo nós
na certeza faremos parte dele, confiantes na pessoa de Cristo Jesus. Então, deixo essa mensagem aqui para você, para que você também faça que nem Lee Strobel, se desperte para a realidade de uma vida espiritual e confiante em Deus e sabendo que Ele está conosco a todo momento. Que Deus abençoe e até a próxima.